Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E aqui é a missionária Fátima Burégio, diretamente aqui do Templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do campo da UTI Espiritual, a unidade de uma terapia intensiva para a tua alma. E hoje vamos à nossa lição número 5 do segundo trimestre do ano de 2021. E vamos falar acerca dos dons. Estamos falando acerca dos dons. E agora esse dom de eloquência, o dom de falar, tá? E essa lição de hoje, tem vários propósitos do Senhor acerca disto, tá? É sugerido o hino 33, o hino 77 e o hino 181 da sua harpa cristã, da nossa harpa cristã. Você já abre aí o 33, o 77 e o 185 da harpa cristã, tá? Você também já pode ir cantando aí. E o textuário está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 3, e diz assim: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Este é o textuário da lição de hoje. A verdade prática é que os dons de profecia e variedades de línguas e de interpretações das línguas são para edificar, exortar e consolar. Olha, edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Estes dons, eles não estão aí à toa. Eles não estão aí lançados de forma aleatória, não. Deus tem um propósito. Deus, quando criou, Deus tem um propósito. Quando Deus permitiu, Deus deu estes dons aos homens, ao ser humano, Ele deu com um propósito para edificar, para exortar, tá certo? E para consolar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então vamos expor, na aula de hoje vamos expor biblicamente o dom de profecia, que é o dom de profecia, o dom da variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. O dom de profecias, irmãos, você sabe que Deus usa os seus servos para profetizar. E quantas vezes nós estamos, eu digo porque acontece comigo, pela misericórdia do Senhor, Ele me dá algumas profecias. Quantas vezes eu estou em algum local assim, e quando eu vejo, Deus me diz algo, eu, Senhor, e agora? E tem profecia, irmãos, que Ele entrega e que Ele diz: esse você passe adiante, dê o recado. E tem outras profecias que Ele diz: silencie e ore, interceda, que eu estou desfazendo. Muitas vezes Ele já está desfazendo o ato que estava para acontecer. Por exemplo, um acidente, por exemplo, um problema de saúde muito forte que alguém iria ter, e o Senhor me fala, e o Senhor manda calar e manda orar, só calar e orar, pela a sua misericórdia, pela sua graça. Então você cala, você ora, você pede a misericórdia a Deus, tá certo? E tem o dom de variedade de línguas, é você falar com línguas estranhas, línguas, eu vejo assim, muitas vezes pessoas iletradas e pessoas falando em línguas assim bem estranhas, língua de outras nacionalidades. Aquela pessoa nunca foi à escola, nunca fez um curso, sequer um curso fundamental. Como é que está falando línguas estranhas, estão falando línguas de outras nações? É Deus utilizando aquela vida para manifestar o seu poder. E diz que o que fala em línguas, ele fala para a sua própria edificação. É bom que haja um intérprete. Quando há profecia, é interessante que haja um intérprete, para que efetivamente a igreja toda seja edificada, porque quem fala em língua está falando para si mesmo, não está edificando a igreja, está edificando a si mesmo. E tem que ter um intérprete, é interessante. E o dom, como fala agora, é o dom da interpretação de línguas, que alguém fala e o outro já interpreta. E tem situações que Deus vai falando e Ele mesmo vai interpretando. Deus deu a uma única pessoa 2 dons, o de profetizar, não é? O de variedade de línguas e o de interpretação de línguas. Então ele faz assim, ele fala em línguas e diz assim: assim diz o Senhor, e já interpreta para a gente, para edificar a igreja. Ele se edificou, o cristão, ele se edificou, e ele edificou também a igreja quando ele interpreta esta linguagem. Então eu digo assim, tem algumas congregações, tem algumas igrejas que não creem neste dom, principalmente no dom de línguas, tá? Ele não crê no dom de línguas, ele não crê na interpretação de línguas e nem no dom da profecia, eles não creem. E a gente lamenta um pouco, lamenta porque quem convive com o Senhor, no meu caso, que convive com o Senhor há mais de 20 anos, tá certo? Mais de 25 anos, nessa faixa,
que convive com o Senhor e sente realmente, sabe que Deus existe, que Deus fala e que Deus usa as suas ferramentas. Deus fala comigo e Deus fala com você. Sabe que Deus fala conosco. Então, quando Ele fala e edifica, Ele fala e traz alento, Ele fala e nos impõe. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, vou confessar uma coisa. Estava eu tão quieta ali e o Senhor me impulsionou para fazer este vídeo, voltar com as aulas. Eu havia parado algumas aulas, tá? A gente fica meio triste que a gente dispõe algumas aulas, disponibiliza algumas aulas, as pessoas não veem, as pessoas não dão crédito, mas a ordem é avançar, a ordem é continuar, a ordem é crescer na graça e no conhecimento. E ali o Espírito Santo de Deus falava poderosamente comigo para que eu continuasse nesta marcha e que eu fizesse esta aula hoje. Estou gravando esta aula para a glória do nome do Senhor. Aí vamos aqui, o texto da leitura em classe é 1 Coríntios, no capítulo 12, do 7 ao 10, e no capítulo do 7, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, versículo 10 ao 12, e versículo 14, do 26, capítulo 14, do 26 ao 32, me confundi um pouco. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, dizendo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, o versículo 10, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Aqui ele fala que Deus vai dando a um talento, a outro talento, a outro, e vai, né? Mas aí ele diz, mas há um só Espírito que opera todas essas coisas, é o único Espírito, é o Espírito de Deus que opera todas essas coisas, repartido particularmente cada um como quer, ele reparte como realmente ele quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo um só corpo, assim é Cristo também, tá? Então ele vai, e aqui, o dom de profecia, já falei, tá? Vamos aqui. O dom de variedade de línguas. De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Rover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Ele diz, alguns ensinam que por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão não é sustentável, pois as 5 listas dos dons encontrados no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedades de língua é tão importante para a igreja quanto os dons apresentados em 1 Coríntios, no capítulo 12. Mesmo quem está falando ali, muitas vezes, tá? Às vezes Deus já dá o dom de falar em línguas e o dom de interpretar. Ele fala e já interpreta, por isso que ele fala e já vai dizendo, assim diz o Senhor, isso, isso, isso. E tem outro que ele fala em línguas, nem ele mesmo sabe. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus sabe discernir todas as coisas. O Espírito Santo de Deus vai ali para não deixar ninguém confuso. Tá? Aqui, a conclusão. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam, isso acontece, a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, Deus continua abençoando os crentes com as suas dádivas. Eu que o diga. Sou muito abençoada pela misericórdia do Senhor, pela forma de Deus falar comigo, pela forma de Deus falar com a minha vida, a forma de Deus mudar circunstâncias da minha vida, mudar circunstâncias na vida dos meus. E Ele falar comigo, Ele fala em sonhos, irmãos. A gente vai ter, eu acredito que vai ter uma aula que se fala acerca dos sonhos, as revelações de Deus, que Deus fala em sonhos, como Deus fala conosco, tá? Façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, com decência e com ordem, para não ter meninice, irmãos. Tem pessoas que você sabe que nem tem uma vida no altar, que nem está ali, então, e já começa, só fala em línguas. Eu digo assim, essa língua está realmente muito estranha. Essa língua está muito estranha. Então, você quer saber quem é o profeta, vá no seu encalço. Procure ver quem efetivamente, porque Deus não usa qualquer vaso, não usa qualquer pessoa. Ele escolhe os seus. Um vaso quebrado, um vaso rachado, o Senhor não está ali. Então, às vezes é uma emoção muito grande, às vezes é
a pessoa está animada, a pessoa está emotiva, a pessoa está ali desejosa, ansiosa de falar em línguas, ou a pessoa quer impressionar alguém e vai falando ali. Mas olha, quem anda com Deus sabe discernir os espíritos. Quem anda com Deus sabe realmente quem é quem. Então assim, e que Deus tenha misericórdia, não se pode brincar com isso, não se pode achar que esse procedimento é correto. Não, Deus vai lhe usar. Peça: Senhor, me ajude. Senhor, usa-me para a glória do teu nome. Senhor, tenha misericórdia de mim. Peça a graça do Senhor, peça a fidelidade do Senhor, peça ali que Ele lhe use para a sua glória, para o contentamento dele mesmo. Porque, irmãos, preste atenção em nome de Jesus. Nós estamos aqui no mundo, nós temos um único propósito. Se tem até um livro que alguém escreveu, um servo do Senhor, inclusive, ele escreveu Uma Vida com Propósitos. Qual é o seu propósito? Você está aqui. Olha, um dia eu era uma jovem, bem novinha, bem bonitinha, um bebezinho. Aí cresci, fiquei uma adolescente, depois fiquei uma jovem, depois casei, depois tive filhos, depois estou aqui, hoje sou uma senhora quase sessentona, tá? Então, este tempo todinho, se eu tivesse utilizado para a glória do nome do Senhor, eu estaria noutra esfera. Porque qual é o intuito que Deus traz o homem para a terra? Você tem um intuito, tem um propósito. Qual é o propósito de Deus quando Ele traz o homem? Quando Ele permite que você esteja aqui, neste mundo, eu digo aqui, neste mundo tenebroso, para a glória e louvor do nome dEle. É para você, o único propósito do homem aqui na terra é glorificar a Deus. Deus não nos traz para nos encher um caminhão de bens. Não, Ele não nos traz para a gente aqui fazer dinheiro e prosperar e comprar isso e aquilo, não. Ele nos traz para ter uma vida mansa, quieta e sossegada. Claro, se nesse meio tempo você trabalhar, você granjear e você conquistar, glória a Deus por isso. Que coisa boa! É melhor dormir no barraco ou dormir numa mansão no metro quadrado mais caro da cidade? É óbvio que é melhor dormir no metro quadrado mais caro da cidade. Tá certo? Não é nenhum tipo de pecado você ansiar ter algumas coisas na terra. O que você não pode é fazer do dinheiro, fazer do mamon o seu Deus. Você não pode. Então, qual é o propósito de Deus? Qual é o intuito de Deus? Quando Ele nos criou? Ele nos criou para o seu louvor, para a adoração do nome dEle. Ele nos criou apenas para Ele, para a glória do nome dEle, para adorarmos a Ele, irmãos. Tenha isto na sua mente, em nome de Jesus. Tá? As outras coisas, elas são secundárias, elas não são primárias, elas são secundárias, elas vêm em segundo plano. Mas o principal é você ter uma vida. Porque quantos, neste momento, um pensador falou, um pensador psicólogo, até um cristão, Dr. Augusto Cury falou, quantos miseráveis, espiritualmente falando, moram em palácios? E quantos príncipes, quantos reis moram em casebres? É verdade. Então, neste momento, entregue o seu caminho ao Senhor e creia que o melhor de Deus está por vir, né? Fazendo tudo com ordem, com decência, com sabedoria. Mas a vida é para Jesus. A vida é para adorar a Deus, tá? Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores de manifestações gloriosas dos céus. A gente tem que viver em paz, viver quieto, viver uma vida boa, uma vida mansa, uma vida aqui, que alguém olha, eu sei que ela não tem, eu sei que ele não tem, mas olha a paz interior que ela tem, olha a paz que ele tem, olha, porque isso a gente exala, isso a gente transmite. Tá certo? E cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para poder glorificar a Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Glorificar a Deus. Então, vamos refletir. Quais são os propósitos da profecia? Vamos responder? Os propósitos da profecia é exortar, consolar e edificar o homem, edificar o cristão. Quais as 3 fontes de onde procedem, que podem proceder as profecias? Olha aí, tem 3 fontes: de Deus, do homem e do diabo. O correto é a profecia prover só de Deus, vir
oriunda de Deus. Mas o homem pode, com a mente criativa, uma mente brilhante, às avessas, ele criar uma profecia. Eu digo é profetada, porque não vai dar nada. E outra, o diabo querendo enrolar o homem, querendo ludibriar, o homem não testa o espírito e pensa que é de Deus, e quando vê uma profecia do lado da profundeza do inferno, não é de Deus, tá certo? Segundo o teólogo, eu já falei, o teólogo Thomas Rover, o que é um dom de línguas? É a habilidade de falar uma língua com o próprio falante, que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Qual é a finalidade principal do dom de variedade de línguas? Qual é? É a edificação da vida espiritual do crente. Defina, de acordo com a lição, o dom de interpretação de línguas. Qual é? É a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, tá, na própria língua, aquilo que foi pronunciado em línguas. Aleluia! Não é? Isso é interpretação, é você falar, foi uma das primeiras orientações que eu dei aqui. É você falar em línguas e o próprio Espírito Santo de Deus que você falou, ele já vai lhe dando a interpretação, já vai ali lhe dando ali a transmissão do que você falou. Você falou numa língua estranha que sequer você sabe, mas o próprio Espírito Santo de Deus foi lá e lhe interpretou e fez a tradução para que você efetivamente pudesse conhecer. Então fica aí a nossa lição número 5 do segundo trimestre do ano de 2021, do campo das igrejas evangélicas Assembleia de Deus, UTI Espiritual, em Recife, Pernambuco. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal e orar por nós. Missionária Fátima, sou muito carente. Ore por mim, ore pelos meus filhos, pelo meu neto, ore pela minha família, meu esposo amado, querido, ore pela minha família, ore para que o Senhor dê livramento nestas enfermidades e que o Senhor esteja conosco hoje e para todo sempre. E a igreja diz, amém, glória a Deus.